Vamos então abrir mais uma vez em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, em seguinte o capítulo 3, são os dois versos, ou os dois textos, que temos usado como base para esse momento de contemplarmos então o eterno propósito nas Escrituras, buscando então sempre em forma de tríade trazer um pouco, à medida da luz que temos, da realidade da eternidade, do presente e do porvir. Assim confiamos na graça do Senhor para que andemos naquilo que Ele deixou para a sua igreja. Então, Efésios 1:9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, Pai celestial, te bendizemos, te adoramos, te honramos. Obrigado porque podemos adorar ao Senhor com este louvor, que o Senhor veio a esta terra e nós então o adoramos e o coroamos por tua vida perfeita como homem, por tua morte, ó Pai, consumada ali na cruz do Calvário. Nós nos entregamos a Ti confiados nesta obra, porque confiamos no Senhor que realizou esta obra. Então fale aos nossos corações, ajude-nos tanto no falar quanto no ouvir, Senhor, como também já dito na abertura, nós necessitamos desesperadamente da Tua capacitação, Senhor. Não há em nós, a não ser o Teu Espírito, nada que tenha condições de receber algo de Ti. Então, ó Espírito, fale ao profundo do nosso ser aquilo que o Senhor mesmo tem prescrutado nas profundezas de Deus. Nós nos entregamos a Ti, confiamos em Ti e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então, mais um passo. Se não me falha no áudio passado, eu falei 55º, Então, retificando aqui para os ouvintes, foi o 65º e hoje, então, o 66º tempo em torno deste assunto. Para aqueles que estão anotando, então, o título serão 3 versículos das Escrituras que vamos ver. Então, João, capítulo 3, verso 16... 1 Samuel, também, capítulo 3, versos 16, e Apocalipse 3, 16. Então, esse seria como que um título para esse 66º momento. João 3, 16, 1 Samuel 3, 16 e Apocalipse 3, 16. Dizer aos irmãos, então, que nós não passaremos apressadamente por esses textos. Penso que no mínimo 2 tempos teremos em torno deles, talvez 3, ou seja, um em cada versículo. Mas esperaremos no Senhor, então, para vermos se iremos concluir com 2, 3 ou mais tempos. Então, depois o áudio será nominado lá em ordem, como o irmão João tem feito, para que não haja nenhum tipo de confusão nos estudos. Então vamos iniciar aí com a letra A, João 3,16.
Nós já vamos ao texto, mas para aqueles que estão anotando, na frente você pode colocar então a palavra graça e em seguida uma pergunta: por que fomos chamados? Por que fomos chamados? Nós vamos procurar então responder essa pergunta, não de uma forma muito objetiva, porque seria um assunto muito amplo responder essa pergunta, qual o motivo essencial do chamamento, mesmo porque ele pode ser visto tanto de uma forma corporativa, como individual, e até mesmo como fato objetivo. Então não é intuito responder de uma forma muito literal essa pergunta, mas então de uma forma, coloquemos assim, mais abrangente, que traga alguns conceitos e princípios e luz para nós, especialmente, como sempre, tendo como pano de fundo o eterno propósito do Senhor. Então vamos juntos a João capítulo 3, verso 16. É um texto que, penso eu e creio eu, quase a totalidade daqueles que se chamam cristãos conhecem, Pelo menos de acordo com o que está registrado aqui na Bíblia. E o texto diz então assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos usar esse verso, João 3,16, você ouvirá ele várias vezes nesta manhã, o versículo mesmo, e para que nós possamos responder a pergunta da letra A, porque fomos chamados, nós vamos fazer algumas perguntas sobre esse versículo. No mínimo 4 perguntas, se assim o Senhor nos conceder graça, para que possamos ver esse verso, assim também confiamos, à luz do eterno propósito, e não como de costume, um costume religioso, que talvez não seja totalmente errado, mas talvez seja limitado justamente pela religiosidade que nos ensinou e que encontrou dentro de nós um amigo, para cooperar com essa revelação religiosa, a nossa carne, o nosso eu. Então a súplica é que o Senhor consiga nos levar além de vermos através desse ritual religioso, esse ritual carnal nosso, que às vezes limita o verso a simplesmente aquilo que vemos a partir deste filtro, humano que existe em cada um de nós. Esse filtro ele não é uniforme, esse filtro ele é singular, mas todos nós certamente carregamos uma medida desse filtro religioso, ou seja, esse filtro que nos impede, de que a palavra chegue a nós numa totalidade. Então esse filtro ele faz o papel do filtro. Naturalmente o filtro retém coisas ruins, mas nesse caso a religiosidade retém coisas boas, porque a água viva vem e o filtro impede que essa totalidade de vida chegue a nós. Então isso se chama filtro religioso, Ele agiria de uma forma negativa na vida de todo cristão, tá? Então, se os irmãos quiserem manter a didática, e para que você não se perca aí, então dentro da letra A nós vamos fazer a primeira pergunta. Então se você quiser colocar número 1, para que você se localize, tá? Então a primeira pergunta que nós vamos fazer ao verso, de João 3,16, buscando responder esse chamado e colocar então o eterno propósito à luz desse verso, seria: o que é mais importante em João 3,16? Interrogação. O que é mais importante em João 3,16? Interrogação. Na frente, o mundo, a maneira, os crentes ou o filho? Então, é uma pergunta só, a primeira pergunta. O que é mais importante em João 3,16? Eu quero que você coloque uma interrogação para fixar essa primeira pergunta. Mas a pergunta ainda continua: o mundo,
a maneira, os crentes ou o Filho? Nós vamos meditar para podermos responder essa primeira pergunta e assim então seguirmos até onde o Senhor permitir. Então, se nós fôssemos fazer essa pergunta de um modo geral à cristandade, especialmente nos nossos dias, mas nesse aspecto não muda muito em relação à história da igreja, a grande maioria responderia o mundo, né? Por quê? Porque Deus amou o mundo. Então a primeira resposta que vem ao nosso coração do que é mais importante nesse versículo seria o mundo. Então nós vamos demonstrar à luz do eterno propósito como a grande maioria dos cristãos, e talvez até alguns de nós ainda neste dia, estamos totalmente errados com relação a isso se respondemos que o que é mais importante no verso de João 3,16 é o mundo. Outros ainda responderiam talvez a maneira, e a maneira então seria o amor. Por que responderiam assim? Porque pelo amor Deus nos salvou. Então muitos outros, talvez um pouco menos, mas muitos ainda responderiam o amor, né? Esse seria outro grande erro então que abunda aí na maioria das assembleias cristãs. Outros ainda responderiam que seria então os crentes, né? O que mais importa em João 3,16 é os crentes, porque o Filho veio salvar o que se havia perdido. Então aqui está também um outro grande erro no sentido de termos isso como doutrina primária e especial numa assembleia e na igreja de um modo geral. Veja que eu não estou descartando nenhum desses, eu estou dizendo que nenhum desses três se constitui a realidade mais importante dentro de João 3,16. Então, por gentileza, me ouçam assim, não de outra forma, tá? Então, irmãos, nós, para que compreendamos, então nós vamos mudar um pouquinho a pergunta, ou completar essa pergunta, essa primeira pergunta, né? O que mais importa em João 3,16. Então nós acrescentaríamos algo a essa pergunta, para que então comecemos a ter clareza sobre o que de fato importa nesse verso. Então nós poderíamos fazer a pergunta assim: o que mais importa no verso de João 3,16, vírgula, para Deus? Então nós acrescentamos esse para Deus na pergunta inicial, né? Você não precisa colocar nada nessa pergunta, nem mudar a letra A, é apenas parte das suas anotações. Por quê, irmãos? Porque tudo que importa, de fato, deve importar em primeiro lugar para Deus, né? Não para os homens, nem para o mundo e nem para qualquer outra relação da qual Deus mesmo realizou. Então, o que mais importa em João 3,16, vírgula, para Deus? Aí nós começamos a compreender então, para Deus, o que mais importa seria o mundo? O que mais importa para Deus seria o seu amor? O que mais importa para Deus seria a igreja? O que mais importa para Deus seria o seu Filho? São essas quatro realidades que estão envolvidas em João 3,16. E é óbvio que agora a grande maioria de todos responderiam o seu Filho. Agora já não haveria confusão, né? Mas nós precisamos acrescentar a centralidade de Deus no verso para que obtenhamos então a resposta correta. Então vocês daqui já podem ver de onde deriva todas as heresias da Bíblia. Do momento em que nós tiramos a centralidade de Deus, e aí na pessoa de Cristo, de qualquer verso das Escrituras, tá? Então, se nós colocamos o mundo, então o mundo é o mais importante. Se nós colocamos o amor é mais importante. Se nós colocamos a igreja é a mais importante. Mas se nós colocamos Deus, ou se nós colocamos o Filho, Deus se torna o mais importante. E se colocamos Deus, o Filho se torna o mais importante, tá? Então, o verso de João 3,16 vai mostrar isso claramente.
desde que nós retiremos o filtro religioso que todos nós possuímos, em maior ou menor medida, né? E possamos ver um pouco além daquilo que aprendemos, né? Porque se é um filtro religioso, é um filtro que você aprendeu a partir de uma determinada religião. Isso acontece com todo que está no mundo e começa a frequentar uma religião, seja ela qual for, né? Naturalmente essa religião irá colocar esse filtro com maior ou menor intensidade, com maior ou menor influência de homens, de situações ou de circunstâncias. Mas o fato é que inevitavelmente todos nós, ao nos convertermos ou sermos chamados pelo Senhor, né, nós recebemos uma medida de influência humana, tradições, filosofias, ensinamentos, não só humanas, mas até mesmo de demônios, segundo as Escrituras. Então nós precisamos ir às Escrituras com os olhos desvendados. Assim foi a experiência de Paulo, né? O filtro religioso de Paulo era muito espesso, né? Que a Bíblia chama esse filtro até de escamas, e talvez, quem sabe, possa ter caído até mesmo alguma coisa do olho de Paulo, não sei, né? Não sei. Há alguns que dizem que a doença que Paulo tinha era dos olhos, não sei o que aconteceu ali em Damasco, né? Fato é que aquelas escamas representam parte desse filtro religioso, e Paulo vai chamar de uma forma mais ampla esse filtro religioso que era sobre ele de esterco, né? Para ser achado, ou para achar Cristo e ser achado em Cristo e tudo mais que nós já conhecemos. Então, quando nós olhamos para o verso João 3,16, com um pouco menos de filtro religioso, obviamente que nós não tiramos todos, porque nós sempre vamos ter uma medida religiosa dentro de nós, que irá nos assediar a vida toda enquanto aqui estivermos. Então não se ache aquele que não tem esse filtro, porque todos nós temos, e é por isso que temos buscado contemplar, para que cada vez mais esse filtro seja então de alguma maneira retirado dos nossos olhos. Quando você olha para o verso, nós temos a expressão unigênito, né? Está aí no meio, seu filho unigênito. O que significa essa palavra unigênito? Essa palavra significa único do seu tipo, único do seu tipo, exclusivo, aquele que importa, né? Ou o único que importa, né? Então, se você quiser só tomar referência, nós temos isso por todos os evangelhos, mas vamos usar aqui Lucas 3:22, apenas anote, não precisa ir lá. Lá vai dizer assim: este é o meu filho amado, nele tenho todo meu prazer. E também Lucas 9:35 vai repetir a mesma coisa com um pequeno acréscimo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então nós temos essa centralidade no coração de Deus do seu filho. E se isso é real por todas as Escrituras, não seria diferente em João 3,16. Ainda que nós estejamos falando do apóstolo do amor. Mas o amor existe, porque alguém amou, né? Então o amor não tem valor nenhum, dependendo da pessoa que ama, né? Porque de acordo com a pessoa, o amor pode ter variações de motivações. Mas então nós temos Deus, então Deus tem um amor invariável, mas o amor é invariável porque Deus é invariável, né? Deus, ele é o que é. Então, tudo que Deus fez e faz, amar, salvar, não destruir o mundo ainda, é unicamente porque ele tem o seu coração, ou aqui parafraseando, o seu propósito ligado ao Filho. Então aqui nós já vamos fazendo essa ligação ao nosso assunto de contemplação. Então, tudo que Deus faz
é por conta deste propósito, é por conta do que está no seu coração. E o que está no seu coração, que foi então manifesto em forma de um propósito, ou de o propósito, tem como mais importante o seu filho. Então aí nós vamos entendendo que o que mais importa em João 3,16 é o Filho único, unigênito, exclusivo, aonde Deus tem todo o seu prazer, né? E quando então o Filho reassumiu o seu lugar no centro do propósito, isso aconteceu na cruz, porque por um tempo ele não estava neste lugar de centralidade, pelo menos para aqueles que habitavam nesta terra, tanto nós os homens, como os anjos caídos, né? Então por um tempo não existiu, coloquemos assim, nada. E aí nós temos aí desde Adão, ali no momento da queda, até o momento final do Antigo Testamento mesmo, né? Mas logo em seguida nós temos então a encarnação do Filho. Mas ainda nesse tempo, segundo Hebreus, por um tempo ele foi feito menor do que os anjos, né? Esse tempo então é o tempo que ele era homem, humano. Então nesse tempo ele ainda não estava no lugar do centro do eterno propósito, no que diz respeito a nós, seres humanos, e aos demônios caídos, né? Talvez os anjos eleitos já soubessem de todas as coisas, nós não podemos aqui afirmar plenamente, né? Porque nós não conhecemos essa realidade acima da nossa realidade humana aqui. Mas então na cruz, no momento que ele morre e ressuscita, então ele reassume, coloquemos assim, no que toca a nossa realidade, a realidade do homem, ele reassume a centralidade do eterno propósito. Então a igreja pode ser batizada, pode ser introduzida para dentro dele mesmo, tá? Então, e o mundo deixa de existir no sentido, porque ainda não houve esse tempo da manifestação da glória do Filho. Então quando nós pensamos nessa centralidade, nós precisamos recorrer então às Escrituras para vermos que tudo que Deus fez tinha em vista o seu Filho. Então apenas vamos ler comigo dois textos para que os irmãos vejam como Cristo é o importante, não algo mais importante, porque se ele é mais, tem um que é quase importante como ele, mas ele é o importante. Então abra em Colossenses, por gentileza, Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Está falando aqui da pessoa do Senhor Jesus e obviamente da sua obra, que não se separa dele. Colossenses 1,15 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ainda a carta aos Hebreus, capítulo 1, os versos 2 a 4. Hebreus 1, 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, irmãos, assim concluímos que o Filho
é o mais importante em João 3,16. Então, tudo que nós pensamos com relação a esse porquê, que nós já vamos entrar um pouquinho mais a fundo agora, porque Deus amou, tudo está relacionado por causa do seu Filho. Ninguém e nada deve assumir esse lugar. Então, por que estamos vendo isso? Para que possamos contemplar que quando Deus planejou o eterno propósito, o que mais importava para Deus era o Filho. Por que estamos nesse verso? Porque aqui, como já disse, há muita confusão, né? Às vezes o que mais importa é o mundo, às vezes o que mais importa é a maneira, às vezes o que mais importa é os alvos, né? As pessoas, os que vão ser salvos, mas nós vemos que o que mais importa para Deus é o seu Filho. Ele deu o que mais importava, porque Ele planejou assim dar, e aí então nós temos, né, um lugar para que o que Ele planejou seja desenrolado. Nós temos pessoas a serem chamadas deste lugar, e essas pessoas são chamadas deste lugar por conta do amor, e tudo isso por conta do Filho, que está ligado ao que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo planejaram, tá? Então, irmãos, não há sombra de dúvida nenhuma, penso que todas as vezes que você ler esse verso de novo, você conseguirá ver, se você já não via, obviamente, que o que mais importa para Deus a partir deste verso é o seu Filho. Nada mais chega perto do seu Filho. Nem mesmo a manifestação do amor de Deus por nós. Porque, como disse, se não houvesse o Filho, não adiantaria Deus nos amar. Ainda assim, Ele teria que nos condenar, mesmo nos amando. Então, por isso, Ele enviou o seu Filho, para que o amor se tornasse eficaz para todo aquele que crê, como diz o texto. Então, não bastaria o amor sem o Filho. Então, não confundamos isso, porque também, mais uma vez, repito, o amor tem assumido o lugar nos nossos relacionamentos, e isso não pode acontecer, porque nós devemos nos relacionar com os outros não com base no amor, mas com base em Cristo. Isso é a vontade de Cristo, isso é o desejo de Cristo. Cristo quer que eu faça isso, Cristo quer que eu não faça isso, Cristo quer que eu ande com esses, Cristo quer que eu não ande com esses, Cristo quer que eu trabalhe aqui, Cristo... Não, fulano está passando necessidade, vou ajudar. Tem tanto para falar de Cristo aqui, então vou escolher esse emprego. Essa igreja tem amor, todos se amam, então é aqui que eu vou congregar. Não e não. O centro de todas as suas ações, afeições e intenções deve ser Cristo. Então coloquemos isso em prática e a nossa vida será muito mais simples. Porque se tem uma coisa que nos desvia e que a Bíblia deixa muito claro, que é a primeira de 4 relações de tomarmos a nossa cruz, são as nossas afeições ou o nosso amor natural. Cuidado marido, cuidado esposa, cuidado filho, cuidado pai, cuidado mãe, com essas relações. Elas têm potencial muito grande de nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Então, Cristo é o que mais importa em João 3,16. E aí vamos então para uma segunda pergunta. Então, o que mais importa em segundo lugar em João 3,16. O que mais importa em segundo lugar em João 3,16. Não é a letra B, viu, irmãos? É uma segunda pergunta ainda dentro da letra A. Provavelmente nós não vamos à letra B hoje. Então, o que mais importa em segundo lugar em João 3,16? Será que é o mundo? Será que é a maneira? Ou será que são os crentes? De novo, então, nós poderíamos trazer as mesmas confusões. Se Deus tem Cristo como centro e Deus planejou algo, qual era então o segundo objetivo desse planejar de Deus? Será que era de alguma maneira atingir todo mundo? Porque afinal de contas Ele amou o mundo. Será que é simplesmente manifestar o seu amor?
Ou será que é então a igreja? Então vamos construir junto para chegarmos à resposta, e por gentileza, não de acordo com o que eu penso, e também quero que você não faça isso. Nós vamos buscar nas Escrituras ajuda para vermos isso. Então será que é o mundo, a maneira ou os crentes, né? Porque a primeira nós já colocamos no seu devido lugar, que é Cristo. Tá? Então olhemos primeiramente aqui mesmo, você está aberto, João 3,16, olha o verso 14, João 3,14, e quero que você redobre a sua atenção nessa segunda pergunta, tá? Porque ela é um pouquinho mais complexa do que a primeira. Veja a expressão, vamos ler primeiro, depois destacamos a expressão. Então, João 3,14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, destaquemos essa expressão do modo por quê. Qual o sentido dessa expressão? Então, o sentido aqui não é que o modo deva ser igual ao modo que Moisés fez, né? Como se tivesse um modelo, né? Um molde ou um ritual de Moisés a ser seguido. E isso parece distante de nós, mas como nós vimos domingo passado na mensagem anterior, há muito do modo de Moisés, que nós demos o nome de judaísmo, dentro das assembleias cristãs. Então, não é uma relação de termos um modo semelhante ao modo que Moisés fez, né? Esse modo, quando o povo estava pecando, ele levantou aquela haste, aquela serpente de bronze, todo mundo que olhava para ela era curado, né? E não é esse modo, mas é o centro, é por que Moisés levantou a serpente. Então veja, não é o modo, mas é o modo por quê. Você viu ali, e do modo por quê. Então o importante não é o modo, e sim o porquê do modo. Então o importante não é o ritual de Moisés, mas é por que Moisés fez o que fez. Então é isso que nós precisamos começar a nos atentar, né? Então, esse modo que Moisés levantou a serpente, será que foi para que o povo fosse curado? Será que o centro estava ali, o povo não sentir ou não ser morto pelas picadas da serpente, né? O centro do porquê, será que era o homem, né? À luz do Novo Testamento, então, salvar o homem? Será que esse é o centro? Claro que não, irmãos. Nós sabemos que a igreja nunca foi o centro do eterno propósito de Deus. E cuidemos para que ela não assuma este lugar. Então, em segundo lugar, não é nem o mundo, nem a igreja, mas a maneira, ou, né, o porquê do modo que nós vamos construir. Maneira é igual a porquê. Então, em segundo lugar, a maneira, o porquê Deus amou. Então, até aqui está claro? Então, não é simplesmente um modo, né, mas é a maneira porquê, né? Ou essa maneira é igual o porquê, né? Por que que Deus fez uma maneira, ou teve uma maneira? Então, se Cristo é o centro, por que Cristo é o centro? Algo aconteceu, ou algo deveria acontecer, né? Então, em segundo lugar, é a maneira, é o porquê Deus amou o mundo. Então, por que Deus amou o mundo? Nós poderíamos fazer essa pergunta ali: por que Deus amou o mundo? Né? Em João 3,16, né? Então, Deus amou o mundo como? O verso vai dizer: de tal maneira, ou de tal modo, ou de tal porquê. É o mesmo sentido, né? E aí, essa expressão de tal maneira, que está aí no verso 16, ela significa modo único, modo exclusivo. E por trás desse sentido literal, é que esse modo exclusivo tinha um objetivo único. Então, de tal maneira, traz a essência que essa maneira tinha um objetivo único. Entende, irmãos?
tinha um alvo definido. Não era uma maneira que estava ligada ao mundo, não era uma maneira que estava ligada à igreja, mas era uma maneira que estava ligada ao Filho. Já que se o Filho é único e é o centro, a maneira, o modo e o porquê deve ter como pano de fundo ou como fundamento aquilo que de fato é importante. Então a maneira não aponta para o objetivo, aquilo a ser atingido, mas a maneira aponta o porquê existe a maneira. E o porquê é o Filho. Se o Filho é o centro, a maneira deve agradar ao Filho, e não a aqueles ou a aquilo que essa maneira irá tocar ou atingir. Então, a maneira revela o centro do porquê Deus fez o que fez. Estão compreendendo comigo? A maneira, e me escute isso com atenção, não aponta o que Deus queria fazer. Quem sabe amar o mundo, quem sabe salvar a igreja. A maneira aponta como da onde que Deus quis partir. Então, a partir do seu Filho, que é o centro, o fundamento, ele cria a maneira. Então, a maneira aponta para o fundamento. Nós vamos ver nas Escrituras, já estou colocando, nós vamos ver os textos. A maneira aponta para o fundamento e não para o objetivo. Se nós aplicarmos isso às nossas vidas naturais, nós poderíamos também ter bem menos dificuldade. Quando uma empresa é instituída, a grande maioria delas talvez não haja assim, mas ela deveria primeiro ser algo, e então desenvolver uma maneira a partir do que ela é, e não desenvolver uma maneira a partir do que ela deseja obter, porque às vezes para obter o que ela obteve por meio da maneira, ela nega a essência do que ela é, ou seja, ela se corrompe. Então ela cria uma maneira que não leva em consideração a essência da empresa, e ela se corrompe, faz alianças para obter aquilo que deseja. E muitas vezes nós somos assim também. Então a maneira que nós olhamos para frente deve ser de acordo com aquilo que nós temos como fundamento. Então nós só podemos ter uma maneira de agir, por exemplo, tendo Cristo como fundamento. Senão nós vamos negociar para atingir o alvo e nós vamos perder a essência de Cristo. E aí nós não levamos em conta o caráter de Deus. Então nós desenvolvemos uma maneira buscando atingir outro objetivo, por exemplo, salvar vidas, né? Então vamos dar um exemplo. Nós vamos fazer um show com todo tipo de ritmo e música com o objetivo de salvar as pessoas. Mas será que todo tipo de ritmo, música, atitude, festa não, ou de alguma forma não ofende o caráter de Deus? Então veja que nesse caso a maneira aponta para o objetivo e não para o fundamento. E aqui em João 3,16 a maneira vem em segundo lugar, porque ela aponta para o fundamento e não para o objetivo, que seria amar o mundo ou salvar a igreja. E nós vamos ver isso agora, tá? Nós vamos ver porque nós estamos tocando em algo um pouco mais profundo, né? Nós estamos procurando ver esse verso de uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, como se esse verso colocasse no centro do amor de Deus o mundo e do mundo os que são salvos. Mas infelizmente não é só isso. E aqui eu vou colocar um só, porque eu estou tentando pegar leve, mas eu poderia colocar não é isso. Mas eu vou colocar um só para que se amenize essa fala minha, tá? Então nós precisamos da ajuda da palavra para nós vermos isso, porque se ficar só no que eu estou dizendo, certamente até mesmo aqui entre nós, talvez alguns saiam em dúvida, tá? Mas penso que depois que vermos os textos, não haverá dúvida. Então, de novo, Cristo é o que mais importa, e a maneira foi criada por conta de Cristo, não por conta do que a maneira iria ou não atingir. Está claro até aqui? Então abra comigo aqui mesmo em João, o mesmo apóstolo do amor,
capítulo 12. Olha o que diz o verso 32. Jesus falando dele mesmo, do momento que ele iria morrer, da cruz. Diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então aqui está muito claro, esse verso, ele está falando de qual momento? Está falando de João 3,16, porque naquele momento ali, o 14 e o 16, é o momento que iria, que está sendo falado lá em semente, aqui está mais próximo do momento, e iria se consumar na cruz. Então João 12:32 revela que Jesus era o centro da atração no ato da crucificação. Então, a princípio, é isso que nós precisamos compreender. Se você quiser anotar um texto correlato com esse, mas ainda não é o principal, mas pode anotar, João 14:6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um texto que fala a mesma coisa de João 12:32. Quando Jesus fosse levantado na cruz, o que iria acontecer? Ele iria atrair todos a ele. Então veja, irmãos, Jesus, para que ele pudesse se manifestar como centro, ele teria que ser levantado. E ao ser levantado, ele iria atrair todos a ele. Isso não quer dizer que todos continuariam atraídos por ele. São coisas diferentes. É como se ele falasse assim: vamos levantar um monumento. Aí você levanta aquele monumento, na primeira semana vai 10.000 pessoas ver o monumento. Na segunda semana vai 5, na terceira semana vai 3, daí a pouco ninguém mais se lembra do monumento erguido. Se torna mais uma obra morta no meio de tantas outras erguidas por aí. Então, não confunda esse texto como dizendo que quando Jesus fosse levantado, todos seriam salvos. São coisas bem diferentes. Mas, ainda que Jesus seja o centro dessa ação de Deus, ainda não temos claro a maneira, ou claro do porquê da maneira. Então aqui nós vamos, por que Deus colocou o seu único filho na cruz? Qual o porquê dessa maneira? Então veja, recapitulando de novo, Deus planejou ter o seu filho como centro, e ele desenvolve essa maneira. Essa maneira é colocar o filho elevado para atrair todos a ele, certo? Obviamente ele vai realizar aquela obra, mas essa maneira apontava para o mundo, para salvar a igreja, ou apontava para trás? Então olhemos juntamente comigo, e respondendo por que a maneira vem em segundo lugar. Volte um pouquinho aí mesmo em João. Capítulo 5. João, capítulo 5, verso 22 e 23. Preste atenção na leitura. João, capítulo 5, verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, a maneira está apontando para aonde? Você viu que quando Jesus fosse erguido, ele iria atrair a todos. Qual o objetivo da atração? Salvar ou amar o mundo? Ou o objetivo está descrito aqui? Para que todos aqueles que creem no Filho possam honrar o Filho, assim como o Filho honrou o Pai.
Compreenderam? Então Deus planejou, colocou o seu Filho no centro, ergueu, ou seja, a maneira, o modo porquê Deus amou, o porquê que Deus amou, para que todo aquele que crê e que estão no mundo possam honrar o Filho, porque o Filho honra o Pai. Então os irmãos vejam que a maneira, a cruz, o modo, a realização do propósito, tem como alvo honrar o Pai, não salvar o mundo, e nem mesmo salvar a igreja do mundo, num primeiro momento. Então, quando nós vemos isso à luz do eterno propósito, isso vai nos ajudando a compreendermos a centralidade e a importância de entendermos por que Deus planejou o que planejou. Porque Deus amou o mundo. Não foi porque Ele amou o mundo. Não foi porque Ele amou a igreja que estava no mundo. Não foi porque simplesmente Ele queria demonstrar o seu amor. Foi porque ao demonstrar o seu amor na maneira, na morte do seu Filho, Ele queria dar a oportunidade a todo o que crê, que pudesse honrar o Filho, da mesma maneira que o Filho honra o Pai. E aí surge uma outra pergunta dentro dessa resposta: como o Filho honra o Pai? Essa é uma boa pergunta. O Filho honra o Pai não destruindo o mundo, ou não julgando o mundo, como está aqui? O Filho honra o Pai salvando a igreja do mundo? Será que é assim que o Filho honra? Não em primeiro lugar. Abra comigo, para concluirmos essa segunda pergunta, aí em João capítulo 17. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, então ele vai orar: Pai, é chegada a hora. Nós sabemos que a hora em João é a cruz. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te honrei, ou glorifiquei na terra, fazendo o quê? Consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então Deus planejou, colocou o seu Filho no centro e proveu uma maneira, em segundo lugar a maneira, com qual intuito? Que por meio da maneira o Filho pudesse consumar a obra. Claro, estamos incluídos aqui, já vamos ver. O mundo também está incluído aqui. Mas os irmãos percebem, como é bem claro no texto, que ele consuma a obra para honrar quem? O Pai. Então tudo que está envolvido em João 3,16 tem uma relação direta com o porquê Deus amou o mundo. E a relação direta é a honra do que Deus é e do que Deus planejou, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao desenvolver essa maneira, ele concede a todo que crê, participe daquilo que Cristo já concluiu na cruz, que foi honrar o Pai plenamente. Agora ele já subiu aos céus, já sentou e já recebeu novamente a glória que ele tinha antes dos tempos eternos, ou do universo criado. Claro que ele não perdeu essa glória quando ele desceu, nós sabemos disso, mas o que ele fez? Ele não usurpou, ele não usou, ele encobriu essa glória, e ele viveu plenamente como homem. Então, irmãos, a maneira assume o segundo lugar de importância, mas a maneira é para que o Pai seja honrado. E como o Pai foi honrado? Quando o Filho consuma tudo que o Pai planejou. E aí está, graças ao Senhor,
a igreja. A nossa participação. Terceira pergunta. As duas últimas perguntas são rápidas, provavelmente terminam nos 10 minutos que me restam. O que mais importa em terceiro lugar em João 3,16? O que mais importa em terceiro lugar em João 3,16? Será o mundo ou os crentes? Então voltemos os nossos olhos ali para João 3,16. Então nós sabemos que o filho morre, para que o pai e ele mesmo, o filho, sejam honrados. Agora a pergunta é: será que o pai e o filho receberão honras do mundo? Então nós aqui estamos na disputa, Quem está em terceiro lugar? A igreja ou o mundo? Então será que o mundo dará honras a Deus e ao filho? Então, de novo, não vamos responder com a nossa mente, nem com as nossas emoções e nem com a nossa vontade. Porque, por exemplo, a vontade de Paulo é que ele salvasse todos aqueles irmãos ali em Roma. Mas ele disse não. E era uma vontade muito maior do que a minha e a sua, porque ele estava disposto a ir para o inferno para que eles pudessem ser salvos. E certamente, talvez nós poderíamos dizer assim, se tivesse só a sua família no mundo, que você falaria assim: eu estou disposto a morrer para que a minha família toda, que é a última do mundo, fosse salva. Então restaura o mundo para que a minha família pudesse melhorar e viver melhor. Então será que o mundo tem condições de honrar o pai e o filho? O que a Bíblia diz? Vamos a João capítulo 15. É só esse texto aqui da pergunta 3, porque certamente não haverá dúvidas de que o mundo não está em terceiro lugar. Olha o que diz então João capítulo 15, os versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês, que vocês eram deles. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, diante disso, fica claro que quem está em terceiro lugar é a igreja. Então, Deus bota o filho no centro, provê uma maneira que honra o pai. E lembra a pergunta inicial: por que fomos chamados? Por que nós somos chamados? Para honrar o pai, assim como o filho honrou. Como o filho honrou o pai? Consumando no que cabia a ele enquanto homem, a parte que lhe cabia no eterno propósito. Então, por que seria diferente de nós? Então, os nossos olhos estão no mundo, ou os nossos olhos estão em Cristo como centro do eterno propósito de Deus? Como igreja, como nós vamos atuar? Olhando para fora ou olhando para cima? Essa é uma pergunta que caberia bastante resposta aí, viu? E a quarta pergunta, então, óbvia, Em quarto e último lugar vem o mundo, Então não é uma pergunta, é uma afirmação, porque nós já temos a resposta, mas coloca o número 4. Em quarto e último lugar vem o mundo. Então por que existe o mundo? Como o irmão João já tem explicado para nós, especialmente no Evangelho de João, mundo tem no mínimo umas 10 formas de ser interpretado, Eu não entrei nesses detalhes porque não cabia aqui, Mas uma das formas, por exemplo, que nós poderíamos encaixar em João 3,16, porque Deus amou o mundo, o sentido da palavra mundo em João 3,16 é aqueles que Deus escolheu do mundo, porque Deus amou aqueles que Ele escolheu do mundo, por isso de tal maneira Ele amou. É uma das formas de interpretar mundo aqui em João.
Mas eu não quis entrar nesses detalhes, quis deixar apenas os fatos objetivos: Cristo, o amor, a igreja e o mundo, né? Cristo como fundamento, o amor como a maneira, a igreja como participante, né? O coparticipante, para que por meio da maneira possamos honrar o Pai, o Filho e o Espírito, e o mundo simplesmente, irmãos, é um hospedeiro descartável. O irmão João já abriu a expressão falando que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiro. Um peregrino e forasteiro considera o lugar que ele mora como algo que não tem valor nenhum. Então o mundo hospeda a igreja, por quê? Porque o eterno propósito ainda não foi consumado. Se nós olharmos por outro aspecto, porque a medida da iniquidade do mundo ainda não se encheu. Isso vai se colidir, acontecerá no mesmo momento. No momento que o eterno propósito se consuma, será o momento que a iniquidade se enche, transborda. Coloquemos assim só para efeito de compreensão, né? Então, o mundo está aí porque a igreja não foi tirada ainda, irmãos. Esse é o sentido de sal na terra. Por que o sal é colocado numa carne? Não é para dar sabor, irmãos. Para ela não apodrecer. Está envolvido o sabor? Claro que está envolvido o sabor. Quanto temos falado sobre isso, né? Mas a essência do sal é que essa carne não apodreça. Então, o mundo ainda não apodreceu, porque você que é o sal no mundo ainda está aqui. Agora, qual o problema quando o sal perde o seu valor? O mundo apodrece. E o que acontece quando o mundo apodrece? Ele contamina tudo que está em volta. E essa contaminação, irmãos, tem invadido as assembleias. Por isso, quão pertinente e urgente e importante o estudo que o irmão João tem feito. Não ameis o mundo. Porque dependendo da forma que você coloca os seus pés no mundo, a contaminação poderá te atingir. Por isso nós temos uma sandália para calçar. Depois você lê Efésios capítulo 6. Tem uma sandália ali para você colocar para não se contaminar. E eu vou só citar os textos, porque o nosso tempo já... Não, nós temos 3 minutos. Vamos ler os textos. Vamos a 1 Coríntios 7. Vamos só ler, são 3 textos. 1 Coríntios 7. Abra rapidamente comigo. Apenas o verso 31. 1 Coríntios 7, 31. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Meditemos nesse verso. Nós vamos passar corrido, mas não passe corrido você depois. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, os versos 10 a 12. Hebreus 1, 10 a 12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus jamais terão fim. E um último texto para encerrarmos, 2ª carta de Pedro, capítulo 3. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, os versos 11 a 13. Vamos ler o 10. 2 Pedro 3:10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
Devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, ou até mesmo o seu propósito, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Vamos orar, depois nós vamos seguir então no outro momento, para então a letra B, se assim o Senhor conceder graça. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, ó Deus, e suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti, e Te bendizemos para todo sempre. Amém. Me permitam ler João 3,16, à luz do que nós construímos nessa manhã, para encerrarmos. Só vou ler. Eu escrevi então, segundo entendido do Senhor, da seguinte maneira, obviamente sem descaracterizar nada do que está registrado na Bíblia, tá, irmãos? É só uma parte do estudo para trazer um pouquinho mais de ajuda a nós. Então, seria, segundo o que estudamos, assim: Deus entregou seu Filho exclusivo, seu único Filho, porque Ele, juntamente com seu Filho, mediante o Espírito Santo, pensaram e determinaram uma maneira, um propósito que salvaria os homens do mundo, para que esses homens pudessem honrar o Filho e honrar o Pai, por causa de quem eles são e por causa do que eles determinaram, desde a eternidade para a igreja. Assim, Deus mantém o mundo intacto, até que todos os que foram escolhidos sejam chamados para honrar o Filho e o Pai, sejam tirados dele. Amém? Então vamos em paz, até a noite, se assim o Senhor permitir.